Meus amigos, bom dia para todos. Depois desse banquete do André Trigueiro, eu fiquei pensando aqui, o que falar, né? Nós já ouvimos tanta coisa maravilhosa nesse congresso, e quando a organização me passou esse tema, Paulo e as comunidades cristãs, depois de tanto também falar sobre o livro Paulo Estevam, tanto falar sobre Paulo, eu fiquei me perguntando essa noite: Paulo, Paulo, por que me persegues? O que queres que eu faça? E me recordei de que quando ele indaga a Jesus assim: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala para ele: entra na cidade. Lá te será dito o que deves fazer. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Porque Jesus fala incessantemente aos homens. Fala incessantemente aos 22 bilhões de espíritos que evoluem na Terra, segundo Emmanuel no livro Roteiro. Mas fala nem sempre diretamente. E no caso de Saulo, que fazia a jornada para se transformar em Paulo, ele falou através de Ananias. Ontem a Sandra destacava como Jesus é um mestre provocador. Ele está sempre nos chamando a uma sutileza do sentimento e do raciocínio. Saulo sai de Jerusalém para perseguir Ananias, e Jesus fala a Saulo pela boca de Ananias. O perseguido é que vai educar o perseguidor. Então Ananias cura Saulo e diz para ele: o Senhor pediu que abrisse os seus olhos para que você enxergasse o quanto deves padecer pelo seu nome. É uma notícia estranha, né? Alguém que está começando, imagine você chegando na casa espírita e você assim: vem aqui que eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer, os testemunhos que te aguardam. E assim começa a história de Paulo, cristão. Mas eu vou deixar ele mesmo se definir. Paulo diz assim na Epístola aos Hebreus: eu sou hebreu de hebreu. Isso parece não ter muito sentido quando a gente lê em 2013, mas é que a palavra hebreu vem da raiz hebraica, que significa atravessar. Então, hebreu é alguém que está fazendo uma travessia, alguém que está fazendo uma peregrinação. Isso tem a ver com o tema central do Velho Testamento, que é o Êxodo. E a gente imagina que o Êxodo é de fato uma jornada pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho, para chegar num local geográfico. Será que é isso mesmo? Quando Gamaliel abria a passagem de Êxodo, está escrito assim: e hoje eu falo aos filhos de Israel. Hoje. E Gamaliel perguntava: para ser hoje, como que eu interpreto esse texto? Para fazer sentido hoje, para que não seja apenas um dado histórico de 2000 anos atrás, para que essa mensagem me diga algo hoje. Como que ela tem que ser lida? Sou hebreu de hebreu, estou fazendo uma travessia. Então eu abri a codificação e vi que Kardec chamava os espíritos sem corpo de espíritos na erraticidade. É curioso isso. Porque a gente desencarna achando que chegou.
os espíritos encarnados estão aqui olhando para a gente, falando: puxa vida, não chegamos. Estão na erraticidade. Porque só se chega quando se atinge o estado de bem-aventurado, de espírito puro. Então nós somos peregrinos. O que Paulo queria dizer é que ele era um peregrino. Mas a notícia é que nós também somos peregrinos. E há uma coisa muito curiosa ao dizer peregrino. Porque é o peregrino do deserto. E o deserto tem todas as características que o André muito bem destacou aqui na palestra dele. No deserto você não caminha sozinho. É impossível fazer uma travessia pelo deserto individualmente. Só se atravessa o deserto em grupo. E mais, a felicidade de um é compartilhada por todos. A desgraça de um é cotizada entre todos. Então, se você levou uma jarra de água e bebeu toda a sua água, alguém vai ter que ceder água. Se você se ferir, alguém vai ter que carregar. Vai ter que te carregar. Se você tombar, alguém vai ter que despender energia, porque só se atravessa coletivamente. Então, quando Paulo se define como um peregrino, ele quer dizer que está numa jornada, mas é uma jornada em que todos nós estamos juntos. Eu não vou falar muito nisso, porque já ficou muito claro isso. Nós estamos absolutamente conectados. Absolutamente conectados. E aqui eu me recordo, para que a gente se lembre disso, de algo que o Raul Teixeira me contou. E em Tuiutaba, o Chico pegou ele pelo braço e disse para ele assim: Raul, aprende a treinar a insônia. Porque você não conseguirá dormir com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. E é assim que Paulo enxerga o trabalho do Cristo. Ele não se imagina alguém que está levando uma mensagem puramente intelectual. Ele se imagina alguém que está compartilhando uma jornada. Se um tombar, é problema para todos nós. Mas se um conseguir, é vitória para todos nós. E ele chega a dizer para João Marcos: a subida também se dá por filas. Todos devemos chegar bem, João Marcos. Mas aquele que se desvia deve chegar bem por conta própria. Porque sai da marcha. Acontece que nós fomos educados em 5.000 anos de egoísmo. E nós imaginamos que é possível ser feliz individualmente. E que felicidade é algo que eu conquisto para mim. Mas na verdade, felicidade é algo que eu compartilho. É algo que eu compartilho. Sem essa perspectiva, não dá para entender Paulo. Porque Paulo é emoção pura. Paulo é sentimento puro. Ele é tão sentimento, ele é tão conectado. Ele imagina essa imensa caravana humana de modo tão conexo que às vezes é embaraçoso ler as suas cartas. Porque ele se derrama de uma maneira constrangedora para os nossos padrões ocidentais. Esse é Paulo.
Por exemplo, quando ele diz assim, na Epístola aos Coríntios, capítulo 4, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, ou seja, ainda que vocês tivessem 10.000 pedagogos, não teríeis, contudo, muitos pais. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então eu estou advertindo vocês a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? É chocante. Ele está dizendo, vocês estão querendo que eu vá com uma vara para dar uma surra? Ou estão querendo carinho? Então, esse é o Paulo que se implica, que vê a comunidade, que ama aquela comunidade de Coríntio, como se fosse um filho. Ele está absolutamente conectado. Isso é difícil. Eu me recordo do livro Sexo e Destino. André Luiz é sutil. Olha o nome que ele deu ao personagem. Pedro, pedra, Neves, de gelo. Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio. 20 anos no trabalho de aconselhamento às entidades que chegavam desorientadas no mundo espiritual. O mundo chegava, estou com um problema, aí o Pedro aconselhava todos os problemas. Todos os problemas. Porque a gente desencarna e os problemas continuam. Nós estamos com saudade aqui e eles estão com saudade do lado de lá. E o Pedro aconselhava. Até que um dia, Pedro Neves esboçou, graças a Deus, uma emoção. Começava a jornada de transformação de Pedro Neves. Ficou triste. E ninguém teve coragem de chegar nele. De tão respeitado que ele era. Ninguém teve coragem de falar, Pedro, o que está acontecendo? Então pediram a André Luiz. André Luiz senta ao lado de Pedro Neves e fala, Pedro, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Eu não estou bem. Aí já atiçou aquele instinto de doutrinador do Pedro Neves, né? Não está bem porque... problemas de família. Aí o homem desmontou. Pedro Neves, a neve derreteu. Eu também estou com problema. Também estou com problema com a família. E os dois começaram a trocar confidências. E Pedro Neves narra a tragédia da sua filha que estava doente e o genro aprontando. E ele, desesperado, porque pela primeira vez ele foi atingido na emoção, no sentimento, naquilo que tira o chão de qualquer ser humano. Porque eu já fiz essa pesquisa no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, se havia algum paciente internado no hospital porque não conseguiu resolver uma equação de segundo grau. Não tem nenhum.
Ninguém surta porque não entendeu a terceira lei de Newton. Você pode até pensar que vai surtar quando está preparando para o vestibular, mas não surta. A gente surta porque perde alguém que ama, surta porque foi abandonado por um amor, surta porque teve um revés financeiro, surta quando o coração está em jogo. Então Pedro Neves é conduzido a uma missão de resgate, ao genro. Mal sabia ele. É levado para um bordel. Quando ele vê o genro no bordel, aí que a neve derrete de vez. Esse homem em espírito se aproxima do genro e começa a dar soco. E então, uma senhora, que era a protetora espiritual do bordel. É uma tarefa, olha, imagine, você se prepara, 25 anos de trabalho na doutrina espírita, desencarna, vem Clarencio e diz assim: minha irmã, serás a protetora espiritual de uma instituição. Que alegria! Qual é a instituição? Vamos lá, é melhor. Essa senhora então se levanta e aí ele percebe a luminosidade dela, ela abraça Pedro Neves e diz: que isso, meu irmão? Assim você não vai conseguir. E esse homem se derrama. É isso. É assim que Paulo lida com as comunidades. É assim que ele lida. Quer ver? Ele diz assim, capítulo 8. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Quer dizer, está tudo ciência no sentido de saber, de conhecer. Mas todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Está todo mundo aí sabendo, e todo mundo inchado. Mas o que edifica verdadeiramente é o amor. Se alguém ama a Deus, esse alguém é conhecido de Deus. Olha como ele é sutil, né? E ele vive nessa cultura. Ele foi criado nesse ambiente. Embora a sua mente universalista, a sua educação grega, a sua cidadania romana, ele foi criado naquele ambiente hebraico. E ele sabe o que está falando. Antes de eu ler um texto aqui em que ele vai se definir. Ele vai se definir para a comunidade de Corinto. Porque a comunidade brigava. Uns diziam que era de Apolo. Os outros diziam que era de Paulo. Outros diziam que eram de Pedro. E outros diziam que era de Jesus. Pasmem. Dividiu. E ele pergunta: por acaso Jesus está dividido? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós vamos voltar nisso. E aí ele vai se apresentar. Mas antes de eu ler a apresentação dele, eu preciso contar algo sobre a cultura dele, porque senão não faz muito sentido. Toda a família hebraica precisava celebrar
a Páscoa. A Páscoa é o símbolo espiritual, na primeira revelação, da nossa libertação. E o que tinha que ser feito na Páscoa? Era preciso sacrificar um cordeiro e comer o cordeiro. A tradição original dizia o seguinte, depois ela foi desvirtuada. Na origem, a tradição manda: de manhã cedinho, 3 dias antes, você tinha que levar o cordeirinho para ficar dentro da sua casa. E durante 3 dias, todo mundo convivendo com o cordeiro. Aí a criança já se afeiçoava, já dava um nome para o bichinho, tomava amor pelo bichinho. Momentos antes da Páscoa, tinha que sacrificar o cordeirinho. Meu Deus, que crueldade! Mas é porque essa tradição queria transmitir algo profundo. Algo profundo relativamente à evolução espiritual. Então, imagina a choradeira. Criança chorando, o cordeirinho, nós vamos comer o bichinho, né? Tá até um vídeo aí no YouTube agora. A criança com o bichinho fala: mamãe, mas nós vamos comer. Matou o bichinho, mamãe? Fala: matou, filhinho. E nós vamos comer o bichinho, mãe? Vamos, filho. Aí tinha que sacrificar o cordeirinho. E aí a gente se recorda, e é a isso que Paulo faz referência. Momentos antes da crucificação, Jesus vira para os 12 e fala assim: meus amigos, eu tenho muita vontade de comer essa Páscoa com vocês. E reúne todos os apóstolos. E eles estão ali naquele clima de alegria, cantando salmos, naquele banquete. De repente, Jesus pega o pão, parte e diz algo constrangedor: eis o meu corpo. Eu sou o cordeiro. Vocês ficaram 3 anos comigo. Se afeiçoaram, né? Criaram amizade. Confiam em mim. Mas eu serei sacrificado daqui a pouco. E foi aquele clima devastador. E é com base nessa lição que Paulo diz assim, ironicamente, porque ele também sabe ser irônico. Já estáis farto, diz para os coríntios, já estáis ricos, sem nós vocês estão reinando, e quisera reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Olha a sutileza dele. Porque ele dirá assim: se nós estamos compartilhando as tribulações, nós também compartilharemos as alegrias. Quando Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, se refere à comunidade de Capela, ele diz assim: aquela comunidade havia
conquistado o direito de viver em paz, em fraternidade. É a comunidade planetária que conquistou. Então Paulo está dizendo, quem dera se vocês estivessem bons, porque aí agora o clima seria de festa. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós, fortes. Vós, ilustres, e nós, vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Que discurso estranho. Porque aqui ele está dizendo de algo sutil. Nós aprendemos a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito significa lei de responsabilização. Lei de responsabilização. Há um estatuto de responsabilidade nas leis divinas. De modo que se eu recebo uma criatura e a entrego, a abandono em estado de desvario, eu receberei essa mesma criatura desvairada para a tarefa da recomposição. Isso se chama responsabilização. Mas nós imaginamos que a evolução espiritual se dá apenas com o nosso mérito. É só mérito meu. Então eu pergunto, quantos corpos físicos você já utilizou até agora? Vai fazer o quê? Vai pagar como? Quantos bois nós já comemos? Vamos pagar como? Vamos devolver como? Se Deus fosse um banqueiro, nós estaremos perdidos. Essa dívida, vamos pensar, desde o dia em que fomos criados até hoje, e eu estou falando de bilhões de anos, contabiliza tudo que nós já recebemos. Eu pergunto, dá para pagar? Mas nem com a ajuda do Barack Obama. Essa dívida é irresgatável. A pergunta é, pode ser que você não tenha tido pai, não tenha tido mãe, mas eles se reuniram e você nasceu. Então, eles nos presentearam com a vida física. E não precisava dar mais nada.
Não precisava dar mais nada. No entanto, pergunta para sua mãe, pessoalmente ou através de um médium, quanto que ela vai cobrar pelo leite materno. Mãe, quanto que eu te devo? 10 litros de leite materno. Quantas noites sem dormir? Quanta preocupação. Quem paga esse débito? Ninguém, porque isso não é débito. Amor não cobra. Amor não faz conta. Quem faz conta é o egoísmo. Quem separa é o individualista. E é por isso que ele vai dizer: capítulo 13. Nessa mesma epístola, na mesma epístola em que ele pergunta aqui: vocês estão querendo o quê? Que eu vá com vara ou com carinho? Querem apanhar ou querem um cheirinho? Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Curioso aqui. Preparando essa palestra, eu dei uma lida na História da Filosofia de Giovanni Reale, volume 1, em que Giovanni Reale vai resumir a filosofia grega até Sócrates, até o helenismo, no primeiro volume. E ele diz assim: o espírito grego não conhece o conceito de doação. Esse conceito, Giovanni Reale, só chega ao mundo com o cristianismo. Doação. E eu pergunto: o André leu a passagem do André Luiz que eu ia ler aqui? Tirou. Olha para você ver, né? A mãezinha dele falando. Mas se nós examinarmos a dinâmica daquela família, quem doou mais? A mãe. A maior doadora foi a mãe. E a pergunta é: o que seria do mundo sem aqueles que renunciam? O que seria do mundo sem aqueles que doam? Por acaso o mundo é sustentado pelos que vencem? Não. Não é. Não é. Se na lei divina houvesse só justiça, Jesus nunca teria vindo ao orbe. Porque me diga, qual lei obrigaria um Cristo, governador do orbe, a vir aqui? Não tem débito. Não tem débito. Só há uma força capaz de deslocar os anjos em nossa direção. Essa força se chama amor.
É por isso que Paulo vai dizer: você pode dar um caminhão de alimentos, você pode fazer milhões de coisas, mas se não colocar esse tempero que é o amor é a única coisa que de fato nós podemos dar. O resto, no máximo, é transferir. Eu posso transferir esse relógio para alguém, eu posso transferir, porque de fato ele não é meu. Se você tem dúvida, espera desencarnar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Não dá. Só tem uma coisa que é de fato minha. Só tem uma coisa que é minha verdadeiramente: meu afeto. E o mundo, o universo, é um cosmos governado por um coração. Eu me recordo Chico Xavier, naquela atividade que ele tinha de visitar aqueles bairros pobres de Uberaba, e eles estavam caminhando e veio uma senhora correndo e disse assim: Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. E gritava. O Chico parou. Ela disse: Chico, meu netinho está morrendo. O Chico voltou, abraçou ela e disse assim: minha filha, vamos orar. Porque a prece de uma avó pelo neto arromba as portas do céu. O livro Entre a Terra e o Céu começa com a prece de uma criança. Evelina. E é uma história tão complicada, eu não vou contar aqui, porque parece o poema Ciranda de Carlos Drummond de Andrade. João que amava Raimunda, que amava... Né? É uma confusão. Só a Evelina que está meio que fora. E a Evelina, criancinha, se ajoelha e faz uma prece para a mãezinha desencarnada. Mãezinha, ajuda o papai, ajuda a minha casa. A prece chega na mãezinha, mas a mãezinha era a obsessora do lar. Então a prece sobe. Chega Clarencio. E Clarencio tira uma licença do Ministério do Auxílio. Eu vou contar o final do livro. Vou ser obrigado a contar. Sabe o que é tudo? Tudo foi atendido. Tudo que ela pediu foi atendido. 2 anos de trabalho. E nós estamos imaginando que Deus é um sistema bancário. Você chega lá, estou com um probleminha aí no cheque especial. O problema é o seguinte: o saldo está bom, mas tem um negativo assim do lado. A gente precisava conversar. O sistema não permite. O sistema não permite. Pois o universo não é governado por um sistema bancário, é governado por um coração. Então Paulo vai dizer à comunidade: vamos orar um pelos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos imaginar que, enquanto houver uma criança abandonada no mundo, de fato, nós não seremos felizes. Porque esse mundo é o jardim
que Deus nos concedeu. Nós não podemos cuidar do universo infinito, porque nós somos limitados, mas nós podemos cuidar desse mundo. Podemos cuidar desse mundo, auxiliando-nos mutuamente. E durante a vida inteira, é isso que Paulo vai dizer: não percam tempo brigando. Não importa, no final das contas, o que você acredita, o que você não acredita. Olha, a dor é dor para qualquer pessoa. Seja você americano, polonês, protestante, espírita, dói do mesmo jeito. Então Deus nos igualou na condição humana. Na condição humana. Eu conversava com o Eurípides ali, ele contou um caso lindo daquele judeu que perdeu o filho em São Paulo, o senhor Abraão. Perdeu o filho, um homem. Ele ia para o cemitério, dormir no túmulo. Quando ele chega no Chico, recebe uma mensagem, e o filho diz para ele: pai, enquanto você está dormindo no túmulo, eu estou dormindo na cama mamãe. E ele nunca mais foi. Porque era dor compartilhada. Ou quando aquela senhora chega para o Chico e fala: Chico, eu perdi meu filho. E começa a chorar. O Chico abraça e ela ficou chorando. Só choraram. Depois enxugaram as lágrimas e ela virou para o Chico: eu nunca me senti tão consolada na minha vida. É desse Paulo que eu gostaria de contar. Nós estamos em peregrinação. Nós estamos juntos. Mas eu tenho uma boa notícia. Paulo diz assim: eu sou devedor a gregos e a bárbaros. E Emmanuel, quando comenta a lição, diz que de que espécie de dívida era essa a que Paulo se referia. É o seguinte: quando a gente sobe um degrau, a gente passa a ter a responsabilidade de trazer quem está no degrau de baixo. É uma responsabilidade. Mas quem está no degrau de cima tem responsabilidade de nos puxar. É bom isso. Nós estamos juntos. E é tão apaixonante essa peregrinação que quando ofereceram para Bezerra de Menezes um novo plano, ele disse assim: se eu puder ficar, eu gostaria. Há alguns corações que eu amo, mas nós podemos dizer, para encerrar, todos nós aqui somos corações que alguém lá em cima ama muito. Eu não sei quanto a você, mas eu só estou aqui porque alguém assinou um cheque em branco. Pelo menos por eles, não vamos decepcioná-los. Caminhemos juntos, vamos de mãos dadas, não nos afastemos muito. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigado.